Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o médico hematologista Dr. Carlos Eduardo Villano. Carlos, é um prazer receber você aqui no programa e poder explicar também para os nossos telespectadores um pouco de anemia, né? Muita gente, todo mundo, quantas pessoas no mundo não tem anemia, não é verdade? Muita gente sabe que existe, mas pouco se sabe também sobre ela. Eu agradeço o convite. Carlos, vamos explicar então para os nossos telespectadores, né, o que vem a ser anemia. A anemia, na verdade, é a redução dos níveis de hemoglobina, que é o pigmento que dá cor ao sangue, né? E quando a gente tem redução desses níveis da hemoglobina, a gente diz que o indivíduo tem anemia, né? Certo. E ele vai fazer o exame, ver que os níveis estão baixos, né? Isso. Então, normalmente começa daí. Então, sempre com orientação do médico, pedido do médico. Faz um exame simples, um hemograma, e a redução do nível da hemoglobina no hemograma demonstra que a pessoa tem anemia. Tem anemia, Isso. né? Quais os tipos de anemia que existem? Olha, das anemias mais comuns é que a gente tem a carencial, né, incluindo a anemia por falta de ferro, por deficiência de vitamina B12, e nós temos a anemia das doenças crônicas, que são aquelas doenças que as pessoas desenvolvem com o passar do tempo, né, hipertensão, diabetes, o hipotireoidismo, a insuficiência renal, né, e outras doenças mais comuns. Então, essas patologias, né, acabam desenvolvendo um tipo de anemia na pessoa que tem. Isso, exatamente. A anemia ferropriva é a mais comum? É a mais prevalente. A anemia ferropriva é a doença mais prevalente no mundo, né? Estima-se que tem 600 milhões de pessoas no mundo com anemia ferropriva. É muita coisa, né? Então, explicando para os nossos telespectadores só a anemia ferropriva, né? Só para entender que nós estamos conversando aqui. Isso, a anemia ferropriva é aquela anemia por deficiência de ferro. O ferro é um elemento fundamental para a formação da hemoglobina, né? Então, sem ferro, você tem redução da hemoglobina e acaba desenvolvendo anemia, né? Então, é um elemento fundamental, né? A ausência de ferro é uma causa muito comum de anemia hoje, né, no nosso meio. E hoje, por exemplo, estudos mostram que é mais comum na mulher ou no homem a anemia? A anemia é mais prevalente em mulher durante aquela fase em que ela menstrua, né? Porque a mulher acaba perdendo, né, é uma perda sanguínea, né? É isso, todo mês. Ela perdendo sangue, ela está perdendo ferro. Então, todo mês a mulher menstruando, ela tem uma chance maior do que o homem, né, que não perde ferro naturalmente, né, de desenvolver anemia. Carlos, você poderia explicar então para os nossos telespectadores as causas mais comuns de anemia? Bom, das mais comuns, né, a anemia por deficiência nutricional seria a mais comum de todas, né, a anemia ferropriva. E a anemia ferropriva ela pode ser causada por diferentes causas dentro da própria doença anemia ferropriva. Por exemplo, nas crianças, né, em crescimento e desenvolvimento, a anemia ferropriva pode ser causada por uma má ingestão, um erro alimentar, né, uma alimentação incorreta poderia ser uma causa. Nas mulheres, né, uma das principais causas de anemia seria o fluxo menstrual aumentado, né, muito comum. Muito comum, né, a gente observar isso. Isso, nos primeiros anos da menstruação, nas adolescentes, né, e nas mulheres durante ou próximo da menopausa também. A gente tem um aumento do fluxo menstrual e isso, consequentemente, acaba levando ao desenvolvimento de anemia por falta de ferro, né? Você comentou agora, né, que nas crianças normalmente é por uma alimentação inadequada, né? Então, às vezes, a gente escuta, às vezes, mães, né, comentando: meu filho não come, precisa comer mais. Então, não é a quantidade de alimentação, e sim a qualidade da alimentação, não é isso? Na verdade, na criança, a prevenção da anemia ferropriva começa com o aleitamento materno, né? A criança nasce e tem que ser dado o aleitamento materno exclusivo, pelo menos até o 4º ou 6º mês, né? Porque o leite da mãe ele contém o ferro que é necessário para a nutrição da criança, né? E a própria mulher, durante a gravidez, ela tem que ser tratada ou prevenida da anemia, porque a própria anemia durante a gravidez pode levar ao desenvolvimento de um feto, de uma criança, depois que já nasce com deficiência de ferro. Com anemia também. Justamente, né? Porque o nutriente da mãe é o que passa para o recém-nascido, né? Então isso é muito comum. Você poderia explicar um pouquinho para os nossos telespectadores também os sintomas da anemia? Bom, geralmente as pessoas que estão apresentando anemia, elas se queixam de um cansaço excessivo, fadiga, um desânimo generalizado, uma dificuldade de realizar atividades simples, por exemplo, às vezes caminhada, um exercício físico, né, de baixa intensidade. As crianças, né, podem ter dificuldade no aprendizado na escola, né, tem dificuldade de desenvolvimento intelectual, né, de crescimento, né, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento somático, né, o desenvolvimento de caracteres sexuais, por exemplo, pelos. Isso tudo pode apresentar, as crianças podem apresentar
essas manifestações por ausência, por deficiência do ferro e pela própria anemia em si. Olha só como é importante, né? Então, cuidar direitinho, não deixar que apareça anemia, né? Inclusive, na pessoa também mais idosa, tem outros sinais, outros sintomas, né? Que acaba complicando a vida do idoso. Isso, o idoso pode ter, né, dificuldade em memória, né? Dificuldade em realizar aquelas atividades habituais, né? Às vezes de ter o autocuidado, por exemplo, tomar banho, se vestir sozinho. A anemia está relacionada a uma expectativa de vida reduzida no idoso. E a anemia é sempre um sinal de alerta, né? A gente considera a anemia em geral como uma síndrome, ela faz parte de alguma doença, é um sinal de alerta. Se for na criança, pode ser um sinal de desnutrição. No adulto ou no idoso, principalmente o homem, pode ser um sinal de uma outra doença em andamento. Alguma coisa tem, né? Justamente. E os sinais da anemia, o que você fala? Então, uma das principais características é a palidez, né? A mãe fala, nossa, eu estou achando que meu filho está muito branquinho, né? É comum, né, ouvir isso? Justamente. Né? Ou a mãe fala, estou achando que minha filha está muito pálida, e isso geralmente é uma das primeiras manifestações. A mãe, né, o cuidador enxerga isso no idoso, e a mãe enxerga isso na criança, né? Uma palidez, uma coloração anormal. Fala, está meio amarelo, meu filho está meio amarelo. E acaba procurando, né, o médico, o pediatra ou o médico do próprio paciente. Importantíssimo, sempre procurar médico e não estar tomando medicamento justamente, aleatório, né? Justamente, porque se a gente acha que a anemia pode ser uma apresentação de uma outra doença, tratar a anemia sem procurar a causa, vai continuar, pode estar mascarando uma doença mais séria que pode estar por trás disso. Então, às vezes, uma coisa tão simples, né, de resolver. Justamente. E acaba complicando, né, Carlos? É isso. Né? Pacientes, às vezes, que têm anemia, não procuram orientação médica, né, ou tomam medicamento por conta própria, acabam mascarando uma doença que poderia ser tratada inicialmente numa fase mais inicial e acabam encontrando uma doença numa fase mais tardia. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando um pouco a respeito de anemia com o médico hematologista. Carlos, como que a gente pode fazer a prevenção, então? Nós falamos dos sinais, dos sintomas, né? A prevenção da anemia. Na verdade, para prevenir a anemia, começa com uma boa alimentação, né? Nós estamos falando principalmente da anemia ferropriva, né? Começa, na verdade, durante a gestação, né? Com a suplementação adequada da gestante, uma alimentação correta da gestante. Ao nascimento, né? A criança, de preferência, ser amamentada no seio materno, né? Com um aleitamento materno exclusivo, pelo menos até o 4º ou 6º mês. E toda criança dos 6 meses de vida aos 2 anos deveria fazer suplementação de ferro. Por quê? Porque essa é uma fase de transição entre o leite materno e o alimento, né? Onde a criança tem dificuldade, né, de se adaptar a alguns tipos de alimento e tem um crescimento acelerado. A criança cresce e se desenvolve muito rápido, dos 6 meses aos 2 anos. Então, certo. O ideal seria fazer uma suplementação, né? É indicado, né, fazer a suplementação, uma reposição de ferro preventiva para que essa criança não tenha anemia ferropriva. Isso durante tipo problema, né? Os primeiros 6 meses aos 2 anos. Na adolescência e na fase adulta, o hábito saudável de se alimentar, né, corretamente, comer alimentos saudáveis, isso previne a anemia. A não ser que a pessoa tenha algum outro problema, né, de saúde, ou, por exemplo, uma jovem tem um fluxo menstrual muito aumentado, às vezes mesmo com a alimentação correta, ela não consegue. E às vezes mesmo com o medicamento acaba ficando baixo, né? Carlos, o que você poderia dizer das consequências da anemia no adulto? Bom, a anemia no adulto pode gerar uma série de manifestações, né? Limitação em relação às atividades diárias, em relação ao trabalho, alteração de raciocínio, né? De capacidade de compreensão, de aprendizado, mas eu queria destacar que a anemia no adulto não é comum. Homem com anemia não é uma coisa frequente, então tem que ser investigado, né? Tanto para anemia ferropriva como para qualquer outra doença, né? Que nem eu falei, a anemia é um sinal de alerta, não é uma doença específica. Geralmente ela é uma síndrome, ela está relacionada a alguma outra doença. Nas mulheres que menstruam, a gente, né, tem uma tendência a procurar um fluxo menstrual aumentado, mas homens, né, adultos e mulheres pós-menopausa com anemia, isso é um sinal de alerta. Provavelmente existe uma outra doença que não necessariamente é uma doença grave, mas ela tem que ser observada, né? Às vezes a anemia é acompanhada de emagrecimento, de febre, de outros sintomas, e a gente vai buscar outras doenças, então, né? Vamos levar, né, procurar o especialista, procurar o médico, né, para tentar resolver o problema, né? Auxílio para tentar achar uma causa para a anemia, né? Porque ela vai causar limitação na atividade do dia a dia. E a consequência, né, as consequências na criança?
a criança vai ter atraso de crescimento, vai ter atraso no desenvolvimento, vai ter dificuldade no aprendizado da escola, né? É por isso que a escola fornece alimentação para a criança, né? Porque a criança que não está bem alimentada, bem nutrida, ela vai ter dificuldade em prestar atenção no que o professor está ensinando, vai ter dificuldade em aprender a matéria, né? Então isso é fundamental. A criança tem que estar muito bem alimentada e bem nutrida para ela poder se desenvolver e ter um aprendizado correto. Ô Carlos, como que seria feita a correção da anemia na criança? Primeiramente com alimentação, né? Existe uma tendência hoje a alimentos prontos, né? As mães trabalham, os pais trabalham, né? E a criança às vezes a mãe às vezes tem dificuldade de preparar um alimento. Então tem muito alimento instantâneo. Então a primeira coisa é alimento de qualidade, né? A criança tem que comer arroz, feijão, verduras, se puder comer carne também, né? E não exceder, né, em leite, né? Existem mães que acreditam que o excesso de mamadeiras, né, principalmente para as crianças depois dos 6 meses de idade, né, seria o alimento necessário. Não é, né? A criança não precisa mamar com tanta frequência depois dos 6 meses quanto dentro do limite, justamente, né? Então assim, a gente não deve trocar a comida pelo leite. Carlos, nós sabemos que o ferro está presente também nos alimentos de origem animal. E os vegetarianos, como que seria isso? Teriam mais chance de ter anemia? Isso é uma coisa, é uma questão interessante. Na verdade, se o indivíduo tiver uma alimentação saudável, mesmo que ele não tenha uma ingestão frequente de carne, é possível que ele tenha uma vida saudável sem desenvolvimento de anemia. Então, um indivíduo que é vegetariano, isso é um mito, na verdade, né? Que os vegetarianos sempre vão ter anemia. Não. A maioria não tem, porque geralmente os vegetarianos têm um hábito de alimentação muito saudável, né? E por outro lado, as pessoas que se alimentam de carne às vezes têm uma alimentação irregular e podem desenvolver anemia. E pode desenvolver anemia, Então, né? assim, o vegetariano, desde que tenha uma alimentação saudável, porque a gente tem ferro nos vegetais, né? Existe o ferro nos vegetais, então eles podem ter uma qualidade de vida boa, sem anemia, alimentando-se de vegetais exclusivamente. Então dá para fazer um equilíbrio, né, entre o vegetariano e o pessoal que gosta da carne. Justamente. Não é verdade? Bom, tem umas coisas aí que a gente escuta, né, desde criança ou desde uns tempos atrás, né? Por exemplo, cozinhar o feijão com prego dentro. O que você diz? Corrige a anemia? É bom para anemia? Isso é uma coisa das pessoas mais antigas, né? O que as pessoas faziam era usar panela de ferro, colocar ferradura, né, prego e outras substâncias que contêm ferro na hora da alimentação. Isso hoje não é necessário mais, né? Você pode até utilizar panela de ferro por questões de sabor do alimento, mas hoje a gente tem medicamentos modernos, né, e baratos, de acesso, necessidade de estar justamente de ter panela, esse tipo, né, de comportamento, né? É possível encontrar medicamentos que simplesmente vão corrigir a anemia. Inclusive, por exemplo, falando do prego, eu acredito que o prego não é 100% ferro, né? Então tem outros metais juntos que acabam sendo prejudiciais também à saúde, né? Então o pessoal tem que tomar cuidado, disso, né? Exatamente. Pode ter enferrujado, ter contaminação por bactéria, né? E outras substâncias tóxicas. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando sobre anemia com o médico hematologista Dr. Carlos Eduardo. Carlos, vamos falar um pouquinho mais de mito, né? Então a gente sabe que tem vários mitos, ou muita coisa também é verdade, né? Por exemplo, comer fígado cru com gemada. É mito ou é verdade? Olha, corrige a anemia? Isso é mito. Eu não indico isso para ninguém, né? Eu não tenho coragem, eu acho que poucas pessoas vão ter coragem de comer mesmo. Os alimentos têm que ser cozidos, né? Exatamente, mesmo pelo esse cru. mito do fígado é interessante porque o fígado é um órgão que armazena ferro, né? Tanto no homem quanto no animal. Então acho que isso foi criado, esse mito, porque o fígado realmente ele tem uma reserva de ferro muito grande, mas não há necessidade nenhuma de comer o fígado cru. Então digamos assim que de tudo não está errado, mas não é o correto. Não é o correto, mesmo porque carne crua, né, o fígado é um grande filtro, né, do corpo, seja do homem, do animal, então a gente não deve ingerir ele cru, né, deve ser cozido, frito, né, da melhor maneira. Da melhor maneira. Cru. Menos assim cru, como né, a gemada, né, também. A gente sabe que o ovo também pode transmitir algumas doenças, né? Exatamente. Não deve ser ingerido de maneira crua, né? E o suco de clorofila, é bom, é verdade ou é mito?
É mito também, né? É assim, é saudável, mas ele sozinho não é capaz de corrigir Vai a anemia, resolver, né? justamente. Quando o pessoal fala suco de couve, suco, né, várias coisas, né? Isso é um hábito saudável, mas sozinho é incapaz de corrigir a anemia, né? É importante a gente frisar, sempre ir atrás de uma causa, né? Isso faz parte do hábito saudável para a prevenção da anemia, mas não para o tratamento Então, exclusivo. unindo todos esses alimentos, vai ter um hábito bom, né? Justamente. E falando em alimento, por exemplo, a beterraba, muita gente diz, a beterraba é vermelha, é bom para o sangue. Mito ou verdade? Isso é mito. Né? A beterraba é rica em açúcar, né? A cor vermelha é que dá a impressão de que ela vai melhorar a anemia, mas isso é mito. Né? A beterraba tem ferro tanto quanto os outros vegetais, né? E as outras verduras também. Então foi bom a gente ter comentado um pouquinho a respeito de mito, verdade, né, sobre essas coisas, que o pessoal que está nos assistindo, então, vai verificar que às vezes está fazendo uma coisa, às vezes pensa que está fazendo uma coisa tão correta e está fazendo besteira, está fazendo bobagem. Beterraba, né? é rica em açúcares. A pessoa tem diabetes e está com anemia, vai quer comer complicar, beterraba, né? E vai descompensar a diabetes e não vai melhorar da anemia. Exatamente. Né? E a anemia, digamos assim, o exame é tão fácil de ser detectado, né? Então acho que todo mundo deve procurar um médico, fazer pelo menos um hemograma, né? Então acho que isso é importante. É um exame tem preventivo anemia, mesmo. É um exame detecção preventivo, precoce, né? Para melhorar a qualidade de vida. Ô Carlos, então vamos falar um pouquinho agora, nós falamos dos mitos, né? Agora vamos falar um pouquinho dos alimentos que realmente, né, são melhores fontes de ferro. O que você diz? As verduras, né, os legumes, a carne, não só a carne vermelha, né, o peixe, o frango, né, esses alimentos têm uma quantidade razoável de ferro, né, e a dieta feita de maneira equilibrada, ela consegue suprir, né, a necessidade diária que a gente tem de ferro. A gente tem dificuldade, né, para absorver, mas também nós temos uma dificuldade para perder ferro, por isso que a gente tem um equilíbrio constante. A nossa necessidade de ferro diária ela é muito pequena, né, com exceção das mulheres que menstruam muito e das crianças que estão em crescimento, a real necessidade de ferro é baixa, então uma alimentação saudável ela é capaz de suprir essa necessidade de ferro. Inclusive, agora há pouco você comentou também de cozinhar o alimento na panela de ferro. Isso aí também, não é só lembrando... Isso é um hábito, não é uma situação obrigatória. Né? Isso é um hábito. As pessoas às vezes gostam de cozinhar na panela de ferro pelo sabor que ela pode dar no alimento. Que vai corrigir a anemia, né? Não, de jeito nenhum. Né? O tratamento é a correção adequada. Dr. Carlos, a anemia pode virar uma leucemia? Isso porque a gente sempre ouve, então acredito que muita gente tem isso na cabeça, né? Então gostaria que explicasse para os nossos telespectadores. Essa é uma das perguntas mais frequentes que eu ouço no meu consultório, né? Se a anemia pode virar leucemia. Na verdade, não. A anemia pode ser uma manifestação da leucemia. Então, os pacientes que têm leucemia, na maioria das vezes eles têm anemia, mas a anemia não se transforma em leucemia. Isso é impossível de acontecer, né? As pessoas podem ficar tranquilas, né? E a gente sempre ouve, né? Justamente. Então, assim, mesmo que elas deixem de tratar anemia ou que ocorra um atraso, elas não vão desenvolver leucemia porque não trataram ou porque tem uma leucemia, uma anemia de um longo período de evolução. Então, quem estiver nos assistindo e tem anemia, fique tranquilo, não vai virar de leucemia. Jeito nenhum, né? Isso não vai virar. A anemia não vira leucemia, isso não acontece. Ô Carlos, existe alguma anemia de origem genética? Existem algumas anemias que podem ser de origem hereditária, por exemplo, o traço da talassemia, né, a anemia falciforme, que a gente pode até discutir numa outra situação, mas que são anemias que têm outras características. Então as crianças podem nascer e o adulto desenvolver, né, ter essa anemia, mas isso não tem absolutamente nada a ver com anemia ferropriva e na maioria das vezes as pessoas têm um tratamento específico que não envolve só a suplementação, a alimentação correta. Né? Ô Carlos, finalzinho do programa, né, chegou e eu gostaria muito de agradecer, né, sua presença e tenho certeza que tirou muitas dúvidas, né, dos nossos telespectadores, que a intenção do programa é essa, né, esclarecer muitas coisas, né, para os nossos telespectadores. E eu gostaria também que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, o que você poderia comentar com eles? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, é um prazer estar aqui. E eu queria dizer para as pessoas que elas procurem os médicos, né? Se tiverem anemia, não aceitem fórmulas caseiras, né? Ou receitas prontas, né? Procurem um médico porque atrás de uma anemia pode ter uma outra doença, né? Então, procurar atendimento e o tratamento da anemia muitas vezes é prevenir ou detectar precocemente uma doença que pode ser simples ou uma doença mais complexa,
né? Então procure sempre o médico. Mas fazendo como prevenção, quer dizer, tudo vai se dando um jeito, não é verdade? Então tudo tem controle, mas não deixa, procura um especialista, isso é importante, né? Carlos, muito obrigado pela sua presença. Novamente. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.